Bom, vamos ver um pouco de objetos e arrays, tá? Vamos trabalhar aí com objetos e arrays em JavaScript. Os objetos. Em JavaScript, um objeto é uma estrutura de dados que permite a gente armazenar e organizar informações relacionadas, tá? Por exemplo, nome, idade, cidade. Letícia, 25, São Paulo, tá? É uma estrutura, né, um objeto completo que define aí a informação de uma pessoa, tá? Então eu tenho aí objeto. Os objetos ele consistem em pares, valores chaves, onde as chaves são strings e apresentam propriedades aí, valores que podem ser de qualquer tipo de dado, inclusive outros objetos. Por exemplo, eu tenho aqui a minha chave, que é nome, a minha outra chave, cidade, minha outra chave, idade. Isso são chave e valor, tá? Aí tem as strings, os dados que a gente declara aqui em cada chave. Letícia, a idade, né? E São Paulo. E quando eu digo ali que qualquer tipo de dado, inclusive outros objetos, podem ser atribuídos dentro de cada chave, é porque eu posso aqui, por exemplo, pessoal, ter uma lista aqui, por exemplo, produtos, tá? E aqui em produtos, eu posso ter um outro objeto, por exemplo, poderia ter um outro objeto, né? Eu poderia ter aqui também uma lista de produtos, de nomes, né, por exemplo, tá? Bom, vamos seguir aqui com esse exemplo mesmo, que a gente já tá mexendo, e eu vou explicando para vocês, ó. Eu criei aqui um objeto que representa uma pessoa, né? Pessoa tem o quê? Pessoa tem um nome, pessoa tem uma idade, pessoa tem cidade. Aí eu coloco aqui o nome, mas passa uma string. Na idade eu passo aqui, pode ser um number. E a cidade aqui eu passo uma string, tá? Aí, para acessar cada propriedade aí do objeto, mas antes eu vou printar esse objeto para vocês verem o que acontece, ó. Console.log, eu vou printar aqui, ó, pessoas. Pessoa, na verdade. E se eu rodar o código, eu tenho aqui, ó, um objeto completo, ó. Tá até com chavinha. Tem o nome, idade e cidade. Agora, para a gente acessar as propriedades de cada objeto, a gente pode simplesmente chamar a variável, né, do objeto, que é pessoa, ponto nome, que é a chave, tá? Chama a variável, pessoa, e a chave para tá pegando ali o valor, tá? Aí eu chamo aqui pessoa e chamo a chave idade. Se eu der aqui um console.log, ele vai imprimir Letícia e 25, tá? Dessa maneira. Vamos ver um pouquinho agora de arrays, tá? Arrays tem bastante exemplo que a gente pode estar fazendo aqui agora, para estar esclarecendo, tá? As arrays, elas são estruturas de dados que permitem a gente armazenar ali múltiplos valores em uma única variável. É parecido com objetos, é porque o objeto a gente cria ali um único objeto que representa alguma coisa. As arrays a gente pode criar aí vários objetos dentro de uma array, tá? É mais ou menos isso, tá? Então vamos lá para um exemplo aqui, para a gente começar. Eu tenho aqui uma array de frutas, tá? Cada frutinha dessa poderia ser um objeto, tá, pessoal? Dentro desse array aqui. Então, mas vamos simplificando para a gente entender, ó. Eu tenho aqui frutas, maçã, banana e uva. Como que eu acesso os elementos desse array? Mas antes, de costume, eu vou printar o que acontece dentro desse frutas, tá? Eu tenho aqui frutas, então se eu der um console aqui, ó, ele vai imprimir aqui uma listinha, né, um arrayzinho, maçã, banana e uva. Agora, para acessar aqui o objeto de cada posição, a gente chama aqui frutas e coloca a posição de quem eu quero, tá? Posição 0 seria maçã, posição 1 seria banana, posição 2 seria uva. Então, se eu rodar aqui o nosso código, ele vai colocar aqui pra gente maçã e banana. Se eu colocar aqui 2, ele vai printar aqui pra gente o maçã
e uva, tá, pessoal? Quando eu expliquei para vocês a parte do objeto dentro de uma array, que a gente pode ter vários objetos, vamos pegar aqui o exemplo, ó, de pessoa, tá? Eu tenho aqui pessoa, pegar esse exemplo mesmo, e eu vou criar três pessoas, pessoal. Então, aqui, ó, eu vou tirar, só para mostrar para vocês, ó. A gente abre, eu tenho a primeira pessoa, que eu vou chamar aqui de Letícia. Aí eu tenho a segunda pessoa, que eu vou chamar de João, tá? E aqui a terceira pessoa, que eu vou chamar de Lucas, certo? Lucas tem 28 anos, João tem 36 anos, Letícia tem 25. Todo mundo é de São Paulo, tá? Menos o João. O João é de São Carlos, tá? Então, aqui, pessoal, ó. E eu vou colocar aqui frutas, eu vou colocar pessoas, tá? Pessoas. Então, eu tenho aqui um array de objetos, que eu tenho 3 objetos que representam 3 pessoas. Então, aqui no meu console, ó, se eu printar pessoas, olha só o que acontece. Ele vai me printar aqui um array com 3 objetos. Ah, mas como é que eu acesso esses objetos, né? Como é que eu printo? Eu quero ver a Letícia. Como é que... É simples, você vai dar um console, você vai chamar aqui pessoas, a variável, tá? Qual posição? 0. Tá? Na posição 0, qual chave que eu quero que apareça a informação? Nome, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai me printar Letícia, tá? Ele printou aqui a de cima, então ele vai me printar aqui Letícia, tá? Se eu pegar aqui a posição 1, que é o João, ele vai me printar João. Ah, mas eu não quero o nome, eu quero a idade. A idade, ele coloca aqui 36 anos, tá? Dessa posição. Aí a gente pode trabalhar aí com vários, né, tratamentos, né, pessoal? A gente pode colocar condições aqui, a gente faz um for. Eu quero todos os nomes dessa minha array. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? A gente faz uma estrutura de repetição, né? A gente faz um for. Como é que fica? Ó, eu faço for, tá? Eu chamo aqui let pessoa, tá? Pessoa of pessoas, tá? E aqui dentro eu faço um console log. Eu vou chamar aqui nomes. Nomes de quem, pessoal? De pessoa, tá? Pessoa ponto nome, tá? Porque se eu colocar só pessoa, ele vai printar o objeto, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, ele printou nome, objeto 1, 2, 3, tá? Mas se eu quero só o nome de cada pessoa, eu coloco ponto nome, certo? Por que eu não coloquei lá a posição? Porque aqui eu tô fazendo uma repetição, eu já tô indicando que eu quero todas as posições, tá? Então, me traga o nome de todas. Bom, agora vamos apimentar um pouco as coisas, tá, pessoal? Vamos ver aqui a parte de métodos de array, tá? Vamos conhecer os clássicos, um dos mais utilizados. Você vai ver isso aqui em JavaScript, você vai ver isso aqui em TypeScript, você vai ver, né, aí nos projetos, tá? Que é o for each, tá? Esse método for each, ele executa uma função para cada elemento da array. Tá, olha que bacana. Vamos pegar aqui esse exemplo da fruta, tá? Eu tenho aqui uma arrayzinha de frutas, maçã, banana e uva, tá? Aí, quando a gente usa o for each, a gente pode imprimir cada fruta. Olha que bacana. Sem precisar fazer for, é uma outra alternativa. A gente chama aqui fruta.forEach, chama aqui uma função, passa fruta, imprime. Olha só a saída disso. Maçã, banana e uva. Simples assim. É um outro método mais green, assim, que a gente utiliza muito. Porque a gente poderia resolver esse problema de várias maneiras. Poderia usar o for, poderia usar aí o while, poderia usar o próprio console. Você vai e coloca manualmente uma a uma. Poderia usar aí, sei lá,
o próximo que eu vou mostrar para vocês, que é o Filter Map. Enfim, vamos ver os próximos exemplos, que é um map que eu gosto de utilizar bastante, que o map ele cria um novo array resultante da aplicação de uma função a cada elemento do array original, tá? Olha só como que fica. Esse aqui, ele, assim, parece complicado, mas não é, tá? Eu tenho aqui uma lista de números, tá? Um array aqui, ó. 1, 2 e 3, certo? Aí eu tenho aqui uma nova variável chamada dobrados, tá? Onde eu vou passar a minha lista número, tá? Eu passo a minha lista aqui, ponto map, e eu chamo aqui a minha função. Eu passo aqui número, né? Uma variável número, tá? E eu dou um return. O que eu quero retornar? Eu quero retornar número vezes 2. O que é esse número, pessoal, que a gente coloca aqui na função? Esse número é o 1, é o 2 e é o 3 que vai entrar aqui e que vai fazer aqui a multiplicação, certo? Então, a minha saída vai ser o quê? Eu vou entrar aqui, ó, nessa declaração que eu coloquei dobrado, né, que eu tô no console, eu pego essa lista e vai entrar aqui para mim o quê? Vai entrar o 1, ele vai entrar aqui, vezes 2 vai dar o quê? 2, certo? Então, aí depois ele entra aqui o 2, que é vezes 2, 4. O 3, que é vezes 2, é 6. Então, a minha saída, ela vai ser 2, 4, 6, tá? Nossa, é muito legal. O map a gente utiliza também muito, porque dá para fazer muita coisa ali com os objetos, tratar eles no front-end, né? A gente, por exemplo, pessoal, eu tô com um projeto aí que é carrinho de compra, né? Que eu tava fazendo uns testes. E eu utilizo muito filter, map, for each. Assim, facilita muito, né, porque eu quero fazer, assim, eu não preciso ficar, não é poluir código, né, eu também já fiz isso, mas ficar poluindo código, utilizando se, senão, for, while, sabe, essas coisas. Então, a gente utiliza aí umas funçãozinhas, né, pessoal, aqui, ó, a gente utiliza esses métodos, né, que já vem integrado aí do JavaScript para facilitando a vida, né. Bom, vamos pro próximo exemplo, que é o filter. O filter, pessoal, ele é parecido, tá? Como eu disse, tudo aqui é meio parecido. Ele cria um novo array contendo apenas os elementos que satisfazem uma condição específica, tá? Por exemplo, eu tenho aqui números do 1 ao 6, tá? Aqui um array bonitinho. Aí eu quero só os números pares, tá? Mas eu quero os pares dessa lista. Então, eu passo aqui números, ponto filter, chamo aqui uma função que tem aqui, recebe número, tá? Esse número, quem que vai entrar aqui? Vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim vai, dependendo da quantidade que tem na minha lista. Ele vai entrar aqui e vai se dividir por 2, tá? Certo? E quando ele dividir por 2, até dar 0, tá? Que significa que é par. Porque se dividir por 2 e for diferente de 0, é ímpar, certo? Então, ó, agora, pessoal, vamos fazer um pouco de manipulação de objetos, tá? Esse é bem legal, tá? Que a gente vai modificar aí. A gente já viu um pouco de objeto, né? E a gente pode estar adicionando aí novas propriedades a um objeto usando anotações, tá? Pontos ou anotações de colchetes, né, por exemplo. Vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo clássico que eu gosto de utilizar, que eu tenho um objeto aqui, carro, né? A gente já usou muito pessoa, agora já vamos usar carro. Eu tenho aqui carro, modelo Civic, ano 2024, tá? 2025, certo? Esse aqui é um objeto. Se a gente quiser adicionar uma nova propriedade dentro desse objeto, a gente chama carro, ponto, o novo nome, né? Que vai aqui a nova chave, na verdade, igual a preto, tá? Então, se eu printar aqui, ó, no meu console, ele vai printar modelo, ano e cor, certo? Isso significa que a gente está adicionando uma nova propriedade. Agora, se a gente quiser atualizar uma nova propriedade, a gente simplesmente chama carro, cor,
vamos atualizar aqui o ano, por exemplo. Ano 2030, por exemplo. 2030. Então, se eu der aqui no console, ele vai imprimir o modelo, o ano atualizado, pessoal, 2000, certo? Se a gente quiser remover uma propriedade, como que a gente faz? A gente vem, chama aqui, ó, carro. Por exemplo, vou remover o ano. Carro, tira aqui. A gente chama delete, tá? Delete carro.ano. Então, se eu printar essa parte, ele vai me remover o ano desse objeto, né? A chave ano. E vai retornar só o modelo.civic. É bem legal, né, pessoal? Agora, vamos fazer um pouco de interação, né? Interando através de propriedades, tá? A gente já viu um pouco de for, já mostrei para vocês parte de objetos dentro de um array, né? E a gente trabalhou aí com for, mas enfim, vou mostrar de novo. A gente pode interar sobre cada propriedade de cada objeto fazendo loop ou métodos específicos, né, que a gente aprendeu ali em cima. Enfim, vamos trabalhar com clássico, né, que a gente vê bastante aí, né? O famoso for. Eu tenho aqui, pessoal, um único objeto chamado carro. Eu vou pôr aqui o ano 2025. Eu tenho o for. O que eu faço aqui, pessoal? Eu coloco aqui let, crio uma variável, né? Por exemplo, chave. Essa variável que a gente vai chamar ali as novas chaves, né? E em carro, tá? Perceba-se que eu não estou utilizando aqui o off. E o off, pessoal, a gente já fez um exemplo com o array. A gente utiliza aí para estar interando em valores de objetos que podem ser iterados, tá? Quando a gente utiliza aqui o win, né? O win a gente itera sobre propriedades enumeráveis de um objeto, incluindo as propriedades herdadas na cadeia de prototipos, tá? Por exemplo, aqui o nosso objeto, né? Então, como é que fica? Eu tô fazendo aqui como se fosse uma busca. Eu quero pegar todas as chaves em o quê? No meu objeto carro, tá? Eu quero todas as chaves no meu objeto carro, que seria modelo e ano. Então, vamos ver o que vai imprimir nessa chave aqui, só para vocês verem, ó. Depois eu coloco o resto do código. Se eu executar, ele vai me imprimir modelo e ano, porque dentro do objeto, o nome, essa variável aqui, né, vamos dizer assim, modelo e ano, eles são chaves, tá? Isso aqui é a string, né, é o conteúdo, tá? Então, quando eu coloco esse código aqui, pessoal, mais carro é o que? É o meu objeto, e eu coloco aqui dentro, ó, chave, significa que no meu objeto carro, traz para mim os valores, né, da minha chave modelo e ano, ou seja, como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, passando o modelo aqui dentro e passando o ano. Ele vai me retornar o que, pessoal? Ele vai me retornar Civic e 2025, tá? Então, se eu printar aqui, ó, ele me retorna, ó, chave, modelo, 2 pontos e o valor. Chave ano e 2 pontos e o valor, tá, pessoal? Bem bacana. Agora, vamos fazer aqui um exemplo com Object Case e For It. Vamos conectar os dois aqui e ver o que acontece, tá? Eu sei que tá parecendo complicado, mas não é, tranquilo, certo? Ó, vamos lá. A ideia é a mesma, o resultado é o mesmo, só muda a estruturinha aqui. Vamos entender. Eu tenho aqui um objeto carro, modelo Civic e ano 2030. Vamos por aqui. Certo? E a gente vai utilizar aqui o Object Key, tá? Object Key é quando a gente pega a chave, né? Case, né? A chave do meu objeto aqui, né? Eu tô querendo fazer aqui um for it, né? Todas as chaves procura
nesse objeto e printa aqui para mim. Então, aqui é como se eu estivesse executando uma função para cada chave do meu objeto, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui meu objeto, né? Ponto case. Qual que é o nome do meu objeto? Carro. Então, executa aqui um for each, executa uma função, cada chave do meu objeto. Aí, eu passo aqui chave e eu printo aqui chave, dois pontos, carro e printo chave. Se eu rodar aqui no console, ele vai me trazer formatadinho bonitinho, que nem tá aqui, certo? Bom, pessoal, isso aqui foi um pouco aí da parte de objects e array, tá? Dá uma estudada, dá uma treinada. Vamos pro próximo vídeo que tem mais, tá?